Jesus, vendo a fé dele, diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus esteve entre nós, muitas curas, muitas situações existiram porque Jesus precisava manifestar o seu poder. Então, como a encarnação de Jesus foi muito planejada, muitas pessoas tiveram males e que eles não tinham necessidade daqueles males. Tem, inclusive, uma cura que Jesus faz e pergunta-se a Jesus por que ele estava com aquele problema, a pessoa doente, se tinham sido os pais, os avós, os antepassados que tinham criado aquele problema. E ele diz que não tinha sido isso, que não havia uma necessidade do passado, que aquilo aconteceu para que o seu poder, o poder de Jesus, se manifestasse. Outros não, aliás, é fácil no planeta Terra nós estarmos com problemas das nossas próprias escolhas, decorrentes das nossas próprias más escolhas. Mas alguns dos curados não era por isto. Uma situação profundamente especial, naquele momento em que o Cristo estava entre nós, certo? Então, filho, diz ele, os teus pecados estão perdoados. Mas ele também diz isso porque havia ali um grupo que Jesus queria trazer para a lição. Dizer para alguém, ele já estava com muita fé, não já? Quando você diz para alguém que, olha, os teus pecados estão perdoados, muitas vezes nós cometemos erros no passado, e vou extrapolar para essa encarnação. Cometemos erros em outras vidas, e mesmo nesta. Quando nós reconhecemos e quando nós nos perdoamos, não quer dizer que nós deixemos de ter responsabilidade sobre aqueles erros, certo? São duas questões muito importantes. Dizer que se perdoa um erro, isso não é rasgar a folha, amassar e jogar fora. Não. Mas se eu não me perdoar, como eu vou ficar? Eu vou ficar me sentindo culpado. Eu caminhar culpado, a culpa, ela é pesada ou é leve? A culpa é um peso extremamente significativo que dificulta a nossa caminhada e que não ajuda na reparação. Porque quando nós temos a culpa, vamos lembrar lá do nosso tempo de católicos, que não fosse nessa encarnação, em encarnações passadas, onde com certeza já fomos católicos várias vezes. O que vem depois da culpa? Pecado, culpa, penitência, certo? Depois da culpa vem a penitência. Depois da culpa não vem a reparação. A reparação vem depois do arrependimento. E o arrependimento vem depois do erro e não depois do pecado. Então, são perspectivas situacionais totalmente diferentes. Eu estou pecando? Não. Para o Espiritismo, eu estou errando. Quem erra neste planeta, todo mundo ainda erra. Se a cada erro nós visualizássemos um pecado e ficássemos carregando esse pecado, porque o pecado leva à culpa, e a culpa leva à penitência. Muitas vezes as pessoas dizendo, parece que eu não posso ser feliz, eu não me permito ser feliz, eu fico me sabotando. Já ouviram isso em alguns lugares? Pois é, por que eu não me permito? Porque eu não me perdoei. Mas eu não posso me perdoar, o que eu fiz foi terrível. Vamos dizer que eu até lembrasse das coisas terríveis de outras encarnações.
Sim, mas eu não estou me perdoando para não reparar. Eu estou me perdoando porque eu estou arrependido do erro que eu cometi. Essa é uma outra perspectiva do contexto. Eu errei. Eu errei por quê? Porque eu ainda sou um ser imperfeito. E seres imperfeitos erram. A providência divina, ela vai nos oferecer oportunidades de reparar os erros, aprender para não errar de novo, amealhar virtudes, e essas virtudes nos serão os alicerces preventivos contra o erro. São as virtudes que nos farão fazer boas escolhas ao invés de más escolhas, não é? Então, mediante isso, eu vou reparar. Eu, quando me perdoo, eu não estou passando a mão na minha cabeça e fingindo que nada aconteceu. Eu estou assumindo que eu estou arrependido, que eu não quero repetir o erro. E a providência divina vai continuar me oferecendo o quê? Oportunidades de reparação. E essas oportunidades de reparação só vão desaparecer daquele contexto quando eu efetivamente reparar, quando eu aprender a forma certa de lidar com a situação, com aquela situação. Então, alguém me agride. Eu, me sentindo agredido, posso ter uma escolha infeliz diante daquilo. E o que acontece? Enquanto eu não agir de forma positiva quando sou agredido, isso não quer dizer que eu vá fingir que nada aconteceu, que eu não vá buscar os meus direitos, que eu não vá até me sentir, num primeiro momento, ressentido, porque eu não sou ainda uma pessoa, um espírito bom, eu ainda sou um espírito imperfeito. Então, eu vou me sentir ressentido, magoado, mas eu não vou ficar cobertando aquilo, né? Não vou ficar acolhendo, botando no berço, dando, né, as melhores acepipes lá para aquele ressentimento. Eu vou conversar comigo mesmo sobre tudo que eu sei e dizer assim, dá um jeito nisso, isso aí é bobagem. Né? Você sabe que errar todo mundo erra. Né? O outro errou com você e você errou com quem? Não é? Então precisamos refletir bastante. Por isso que nos alimentamos e bebemos da água que Jesus dá, lembrando aqui da mulher samaritana no poço de Jacó, não é? Quando ele pede água à mulher e ele diz que a água que ela dá, bebe e daqui a pouco volta a ter sede, mas que quem bebe da água que ele dá jamais voltará a ter sede. Então nós estamos aqui bebendo essa água. Para quê? Para que ela faça a diferença na nossa vida. Para que nós possamos aprender com as lições e na hora das escolhas que chegam com as provas, não é? A hora da escolha, nós tenhamos mais recursos iluminados, sem sombra de dúvida, para fazer boas escolhas. E às vezes não conseguimos sair de 40% para 100%, não é? Vamos melhorando a qualidade da escolha pouco a pouco, porque isso é progresso, isso é evolução, né? É a lei do progresso que marca a nossa evolução, utilizando os dois recursos, que é trabalho e tempo. Então, tempo Deus nos dá infinitamente, já que somos espíritos imortais. Trabalho vai depender de cada um de nós, a cota de trabalho e de esforço que vai dar em cada desafio de mudança, não é? Mas o que nós queremos dizer com isso é que existe o perdão, que, ó, teus pecados estão perdoados. Vamos começar daqui para frente? Daqui para frente, Jesus dizia outra coisa quando curava. Tua fé te curou e dizia também o quê? Vá e não peques mais. Jesus dizer seus pecados estão perdoados, Jesus realizar curas, ou mesmo nós, quando temos uma doença e vamos lá e fazemos o tratamento, uma doença difícil, fazemos o tratamento e ficamos bons, a medicina vai nos favorecer a cura. Mas se nós não mudarmos os nossos hábitos, o problema tende a voltar.
não é? Então, uma pessoa está com problema de fígado, faz um tratamento, mas continua tendo os excessos, vai voltar o problema do fígado, vai voltar. É natural que seja assim. Então, o vá e não peques mais, de novo, olha o termo pecar. E nós podemos falar do termo errar. Né? Vá e não erres mais, porque na medida em que erramos, isto vai ter um efeito, não é? Lei de causa e efeito. E nós seremos responsáveis por isso. Então, a responsabilidade jamais sairá de nós, mas vai se tornar mais fácil ou menos difícil na medida que estejamos conscientes no esforço que precisamos fazer para a nossa mudança.